eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Damos as nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Gente, um versículo para que possamos extrair algo da parte de Deus para a igreja nessa noite. Todos os irmãos encontraram, amém? Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu vou contar até 3 e peço que os irmãos releiam este versículo de número 5, do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. 1, 2, 3. Amém. Tome o seu assento, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Antes de expor a palavra de Deus, eu quero agradecer ao Senhor o privilégio de estar na nossa casa de adoração, e agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pela confiança, que Deus continue abençoando o pastor Wagner, e entre todos nós, ele é o único, eu acredito, que não pode adoecer. Amém, irmãos? Porque se ele adoecer, quem vai cuidar de nós? Quem vai orar por nós? Quem vai interceder por nós? Que possamos, neste momento, que o mundo está passando, interceder pela vida do nosso pastor, que é um homem que Deus escolheu para esta cidade, para liderar este povo aqui na cidade de Ribeirão Pires, da Assembleia de Deus, o Ministério do Belém. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão aqui nessa noite. E a palavra do Senhor, ela está fervendo no meu coração, pois esses dias eu estava orando, meditando, nesse momento de isolamento. Nós temos a oportunidade dada por Deus, estarmos em oração, em leitura da palavra, em consagração. É um momento especial, um momento difícil, mas um momento especial. E este versículo que nós acabamos de ler, ele é muito profundo, pois revela a posição da igreja primitiva diante de uma situação crítica do seu tempo. Lembrando que nós estamos vivendo no confinamento, em uma época difícil, todos nós sabemos a gravidade dessa pandemia, e muitas pessoas se perguntam, pastor Wagner, o que fazer numa época ou num tempo como esse? O que fazer num momento como esse de uma pandemia, de um vírus invisível que não escolhe pessoas, mas contamina várias pessoas. E quando nós observamos a leitura que nós acabamos de ler nesta noite, nós vamos perceber que a igreja, ela estava passando neste período, a igreja do século I, passando por um período muito crítico. 2 perseguições nós encontramos aqui, tanto a perseguição religiosa, como a perseguição política. No capítulo de número 12, versículo 1, se os irmãos observarem na sua Bíblia aí, ou os irmãos que estão nos assistindo em casa, os irmãos vão perceber que Lucas, o escritor desse livro de Atos dos Apóstolos, o mesmo que escreveu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que escreveu também, ele vai nos trazer uma informação muito precisa, esclarecedora e profunda. Ele diz no capítulo 12, o versículo 1, por aquele mesmo tempo,
esta palavra traduzida para o nosso português, no grego onde foi escrito o Novo Testamento, enkenon ton kairon, quer dizer, naquele momento crítico. Crítico porque a igreja está passando agora por uma perseguição. E Herodes, e esse Herodes aqui, que não é o Herodes o Grande, aquele que mandou assassinar as crianças, que Mateus faz menção do seu nome, mandou assassinar as crianças de 2 anos abaixo com o objetivo de tirar a vida do Messias, ou o mesmo Herodes o Grande que mandou tirar do pescoço a cabeça de João Batista. Esse aqui é neto do Herodes o Grande. O Herodes o Grande, irmãos, a história diz que ele não tinha um bom relacionamento com os judeus ou com a cúpula religiosa. Só que esse Herodes aqui, Agripa I, por ser um representante de Roma, também não tem um bom relacionamento, porém ele é mais inteligente do que seu avô. Porque o texto nos diz claramente que ele vai perseguir a igreja, mas ao mesmo tempo ele vai respeitar a tradição judaica. E o que é interessante é que o texto fala que ele matou à espada Tiago, irmão de João. E quem era Tiago, irmãos? Tiago era um dos apóstolos. Era um das colunas da igreja primitiva. Perceba que Deus permitiu que Tiago morresse. E Deus permitiu que Pedro fosse para a prisão. E quando nós analisamos esse texto, procuramos uma explicação por que é que Deus permitiu que Tiago morresse. Em meio a essa situação em que vivemos nos dias atuais, alguns questionamentos também vêm sobre a igreja. Porque também crente morre, pastor, fisicamente. E alguns irmãos nossos estão dormindo no Senhor, porque foram atingidos por esta pandemia. Recentemente, uma cantora muito conhecida, a irmã Fabiana Anastácio, infelizmente, cometida por este vírus, prove a Deus guardar a sua serva, nova, 45 anos. Mas o que é mais importante é nós estarmos na presença de Deus. O mais importante é termos a convicção que a nossa vida aqui é passageira. E nós, como igreja do Senhor, anelamos pela presença de Deus. É claro que desejamos viver um pouco mais, mas se chegar o nosso momento, iremos com muita alegria, porque nós sabemos que lá onde os servos de Deus estão, é muito melhor do que aqui nessa terra, um lugar de sofrimento. Mas o que é interessante é o fato de que quando nós observamos esse texto, nós vamos perceber que ele matou Tiago ao fio da espada. E o versículo de número 2, ele diz assim, o versículo de número 3, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou. Observe que ele continua a perseguição contra a igreja. E nós estamos vivenciando também tempos assim. Perseguição contra a igreja. Mas o texto vai nos dizer que ele colocou Pedro na prisão. E o texto diz claramente, Lucas dizendo no versículo 3, isto aconteceu nos dias dos pães asmos, ou a festa da Páscoa. Queridos irmãos, esta festa da Páscoa, essa tradição durava-se 7 dias. 7 dias. Pedro está em um isolamento, mas numa prisão. O texto vai nos dizer no versículo de número 4, observe na sua Bíblia aí, por favor, veja o que diz Lucas no versículo de número 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardasse, querendo apresentar ao tribunal ou ao povo, depois da Páscoa. Ora, ele vai respeitar, Herodes Agripa I, a tradição dessa festa da Páscoa. Ele era uma autoridade, ele era um representante de Roma. Se ele quisesse tirar a vida de Pedro neste período, ele tirava. Mas o objetivo dele era a popularidade.
O objetivo dele era prestígio. E ele consegue isso. Como eu posso dizer isso? Observe o versículo de número 3. Ou seja, o versículo aqui de número 3. E vendo que isso agradava aos judeus. A perseguição de Herodes Agripa I agradou aos judeus. Então a sua popularidade, o seu prestígio cresceu diante das autoridades e diante da população. Só que ele está perseguindo nada mais e nada menos do que as meninas de Deus, do que o tesouro de Deus da terra, que é a igreja. E o que é interessante é o fato, queridos irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que neste momento a posição da igreja é que me chama a atenção. A posição da igreja é que me chama a atenção. Porque se nós observarmos, irmãos, no momento que estamos vivendo hoje, neste momento de confinamento, de isolamento, esse momento que nós estamos vivendo, será que realmente é para estarmos dentro de casa, ou sentados na poltrona, indo para a geladeira, para o quarto, para a sala? Será que só para isso? Será que este momento é propício só para isso? Ou Deus está convocando o seu povo também para um particular, chamando também a atenção daqueles que não conhecem a sua palavra, para reconhecer que Ele é Deus diante dessa situação? Por quê? Porque quando nós observamos esse texto, a igreja aqui, ela não foi para o palácio de Herodes reivindicar os seus direitos como cidadão. Nem tampouco eles foram em busca das autoridades para requisitar a eles, porque eles estavam permitindo que Herodes matasse Tiago e colocasse Pedro na prisão, se eles não cometeram nenhum delito. Isso não foi a atitude da igreja. A atitude da igreja foi para os pés do Senhor. Então, no momento como esse de confinamento, o que fazer? Buscar a Deus. Orar, pastor. O que fazer? Como se fortalecer psiquicamente, espiritualmente? Como não ficar doente psicologicamente? Porque no começo dessa pandemia, pastor, como todos sabem que eu trabalho na distribuidora de gás, eu estou exposto e preciso trabalhar e preciso ter contato com as pessoas. E no começo da pandemia eu disse, Deus, e agora? Misericórdia, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter contato com as pessoas, então eu estou correndo um grande risco. E o que é interessante é que a mídia, ela começou a divulgar morte, e aquele negócio parece que é uma coisa diabólica, pastor. Vai entrando na mente da pessoa, e a pessoa vai ficando com medo, e aquela coisa. Mas peraí, rapaz, eu sirvo a um Deus que é grande. Eu sirvo a um Deus que é poderoso. Eu tenho uma arma poderosa que se chama oração. E tem mais uma coisa, se esse trem me pegar, não tem problema. Se eu viver, glória a Deus. Se eu morrer, glória a Deus. Porque eu estou na presença do Senhor. Crente com medo dessa pandemia, irmãos? Não pode não. Tem que estar como a igreja primitiva, debaixo da oração. A oração, meu irmão, ela fortalece o crente. A oração, ela arranca qualquer tipo de medo. A oração vai proteger a tua casa. A oração vai proteger a tua família. A oração vai proteger o teu esposo no trabalho, a tua esposa no trabalho. A oração. O que fazer em meio à pandemia? Diga para o seu irmão, eu não tenho costume, mas diga, oração. 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 Enquanto Pedro está na prisão e Tiago está morto, qual é a posição da igreja? Qual é a posição, pastor? Orava. Ou em oração. Oração. Pedro está na prisão, mas a igreja está debaixo da oração. Agora veja o que diz o texto. Observe o que diz o texto. No versículo de número 6.
Observe o que diz. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro. Irmãos, qual era a reação de Pedro diante daquela situação? De que maneira Pedro estava, presbítero Mauro? Como? Dormindo? Irmãos, como descansar numa situação como essa? Como descansar passando por um momento tão crítico como esse? Aí eu pergunto para você, como a igreja consegue não ter medo desta pandemia? Porque tem pessoas, irmãos, que estão doentes. Você sabia? Procure ver os dados aí. Aumentou nos consultórios dos psiquiatras e psicólogos. Pessoas estão adoecendo psicologicamente. E a igreja? A igreja não está adoecendo, está se fortalecendo. Porque se nós olharmos com uma ótica da psicologia para o estado de Pedro, Pedro era para estar depressivo. Pedro era para estar com medo. Pedro era para estar com uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Mas Pedro está descansando. Olha o que o Senhor está falando conosco nesta noite, em meio a essa situação que o mundo está passando. Descanse na presença do Senhor. Isaías, capítulo de número 64, profeta messiânico, versículo de número 4. Olha o que diz esse versículo, irmãos. Esse versículo é muito profundo. Abra sua Bíblia, Isaías, número 64, versículo de número 4. Deus fala profundamente com aqueles que estão em oração. Isaías 64, versículo de número 4. Eu vou ler para você aqui. Olha o que diz o texto. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Enquanto a igreja está em oração, Deus está por trás dos bastidores trabalhando. Às vezes não enxergamos com os nossos olhares físicos, mas Deus está trabalhando. Talvez os irmãos aqui não enxergassem com os olhos físicos os efeitos das suas orações, mas Deus estava trabalhando, porque a igreja estava confiando no Deus que ela serve. Você tem que confiar em Deus, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. De que maneira Pedro está, irmãos? De que maneira Pedro está? De que maneira? Dormindo. Olha o versículo de número 6, olha o que vai dizer. Detalhes, são detalhes extraordinários. Estando Pedro dormindo entre dois soldados, observe que no versículo de número 4, ele fala que é 4 grupos de 4 soldados. Há divergências entre alguns comentaristas, por exemplo, entre William Barclay, um comentarista do Novo Testamento, ou Matthew Henry. Acredita-se que um acredita que era 16 soldados, pois são 4 grupos de 4 soldados, dividido até o final da prisão. Outro acredita que era por turno, dividia-se por turno entre 4 soldados, e aí dava 16 soldados. Mas o que é interessante é o fato que Pedro está algemado, 2 soldados estão ao lado de Pedro, 2 soldados do lado de fora e mais soldados até o final da prisão. Era impossível Pedro sair desta prisão. Era como alguém dissesse assim, é impossível
e toda a população brasileira ela não se contaminar por este vírus. Mas tem um segredo. E que segredo é? A oração. Agora, eu não consigo te explicar. Eu não consigo te explicar na profundidade quais são aqueles que Deus vai permitir que seja contaminado pelos vírus e aqueles não. Porque eu não consigo te explicar porque foi que Deus permitiu que Tiago morresse, porque ele também era apóstolo. Mas Pedro ele livrou. Pedro ele guardou. Aqui há algumas suposições pelo fato de Pedro ser um homem que sempre estava próximo de Cristo. Mas não vem o caso agora. O que eu quero dizer para a igreja do Senhor Jesus é que no versículo 6, Pedro está guardado por 2 sentinelas na prisão. E o texto diz que é na noite anterior. O que significa a palavra anterior? O que significa anterior? Um dia antes. Quantos dias durava-se a festa? 7 dias. Então o que Lucas está dizendo aqui? Lucas está dizendo que no 6º dia aqui, pastor, no 6º dia, uma noite anterior de Pedro ser apresentado. Olha o que diz o versículo 7. É muito profundo isso aqui. De repente sobreveio quem? Quem, irmãs? O anjo do Senhor. Agora você vai dar um sorriso com gaste, mas não tem como o irmão ver, né? Você está com a máscara aí. Você vai dar um sorriso com gaste para você mesmo e dizer para seu irmão: quem foi buscar o anjo do Senhor? A resposta para ele diz assim: é efeito das orações. É efeito das orações. Você pensa que Deus não está ouvindo a sua oração? Você pensa que Deus não está de olho em você lá no seu quarto? Você pensa que Deus não está vendo o que está se passando no globo terra? Deus está de olho. É muito profundo. De repente sobreveio o anjo do Senhor. Olha, irmãos, olhe para cá. Teologicamente, quando nós observamos essa expressão aqui, anjo do Senhor, no grego, angelos tu kyrios. Esse kyrios aqui, Senhor, ele está se referindo a Deus. Esse angelos aqui, que no grego, traduzido para o português, significa mensageiro ou um ser angelical. Observe que algo interessante. Os teólogos dizem que é uma aparição teofânica, uma teofania. Ou seja, era para ter dado glória. Por quê? Porque a oração, ela foi buscar. Você já imaginou que privilégio? O Senhor Jesus, numa ação aqui, numa aparição teofânica, o anjo do Senhor, ele entrou dentro da prisão. Olha que detalhes, olha que detalhes. Olha o que diz o texto. Quando ele entrou na prisão, resplandeceu uma luz, pastor. Porque a iluminação não era tão eficiente, tão nítida como está aqui. Era precária, quase não se dava para enxergar. Mas quando o anjo do Senhor, ele entrou na prisão, clareou tudo. Porque assim, quando Deus chega na vida dos seus filhos, pode estar em treva, pode estar escuro, pode estar acontecendo o que acontecer, mas quando ele chega, clareia. Resplandece a luz. E você quer ver detalhes mais profundos aqui? Quantos soldados eram? Quantos soldados? 16. Vocês acreditam que só Pedro enxergou a luz? A luz só estava brilhando para Pedro?
só Pedro enxergava o anjo do Senhor? E os soldados não estavam entendendo nada, não estavam vendo nada? E a Bíblia diz que as coisas espirituais, só quem discerne é quem é espiritual. Mas o carnal não discerne. Porque o carnal, irmãos, ele só olha para as coisas terrenas. Ele não se aproxima de Deus, ele se aproxima das coisas da terra. Mas o espiritual, cada dia que se passa, ele está se aproximando de Deus. Ele está em oração, ele está em consagração, ele está em jejum. Quando clareou, o texto diz que o anjo do Senhor entrou, clareou, aí ele toca do lado de Pedro, na larga de Pedro aqui, ó. Alguém já tocou aqui em você? Tocar não dá para dar um pulinho, né? Aí ele toca, Pedro dá aquele pulinho santo, desperta, aí ele diz assim: cinge-te, calça as tuas sandálias e segue-me. Você quer ver algo mais profundo? Quem foi que deu a chave para o anjo do Senhor? Deu a chave? Jesus. Jesus deu a chave, acertou. Jesus deu a chave, ele mesmo, né? Que ele é Jesus, deu a chave. Claro que o anjo não ia pedir a chave, pastor, para os soldados. Mas quando Jesus entrou na prisão, o anjo do Senhor, o que aconteceu com as algemas que estavam na mão de Pedro? Caíram por elas mesmas. O que significa, o que simboliza algemas? Prisão. É isso que o inimigo achava que ele ia fazer com a igreja? É isso que o inimigo estava, né, pastor? Eu acho que ele estava muito sorridente, essa pandemia, agora eu vou algemar a igreja. Eu quero ver eles estar juntos. Mas ele se esqueceu que a igreja, ela não é templo. A igreja são pessoas. E onde ela estiver, ela glorifica a Deus. Aí Deus está dizendo, onde você estiver, o meu nome é glorificado porque você é igreja. Mas lembre-se que nós precisamos de um local específico, templo para adorar a Deus. E o inimigo queria tirar isso e calar a igreja, algemar a igreja. Mas ninguém algema quem vive uma vida de oração. As algemas caíram. E quando elas caíram, o anjo do Senhor disse o seguinte: Pedro, calça a sandália, cinge-te e segue-me. Isso aqui é profundo demais. Eu escolhi, com a permissão do meu pastor, presbítero Mauro, vem cá, porque eu tenho intimidade com o senhor. Vou conjecturar aqui, o presbítero Mauro agora vai ser o anjo do Senhor. Olha que privilégio. O anjo do Senhor. Aqui é Pedro. Dá um passo, presbítero Mauro. Outro passo. As portas se abrem por ela mesma. Controle remoto do céu. Obrigado, meu amigo. Percebeu? Que o anjo do Senhor está passando e as portas estão se abrindo. Através de quê, pastor? A oração. O pastor já pegou. Pastor já pegou. Pastor já está entendendo que a igreja está vivendo os efeitos das orações. E quando a igreja está orando, quem é que tem o poder de fazer as algemas cair? Jesus. Quem é que tem poder de abrir as portas? Jesus. Jesus não abre as portas porque eu sou inteligente, porque eu sou intelectual, porque eu sou o melhor, eu sou o bambam. Não. Jesus abre a porta porque a igreja está orando e porque Ele está na frente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto Ele estiver na frente, não tem algema. Enquanto Ele estiver na frente, não tem governo. Enquanto Ele estiver na frente, não tem porta. Enquanto Ele estiver na frente, a igreja vai avançando, 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 avançando. Levanta a sua mão se você crê nesta palavra, porque nesta noite Deus está dizendo, você está avançando. Deixa eu entrar na conclusão aqui. O texto vai dizer que Pedro, ele diz assim, porque eu acredito, irmãos, que Pedro olhou para trás. Quando Pedro olhou para trás, Lucas diz que ele está pensando que é um sonho. É muito forte, pastor.
Porque tem coisa que Deus faz, pastor, que a gente fica como aqueles que sonham. Lembra de Israel no deserto? Lembra do salmista quando ele diz, quando nós voltamos do cativeiro, estavam como os que sonham. Tem coisa que Deus vai fazer na sua vida que você vai ficar como um que está sonhando. Não, isso é um sonho. Aí o Senhor está dizendo, nada de sonho. Não, não é sonho não. É real. É real. É real. É real. É real que eu estou realizando na tua vida por causa da oração. É real. Pedro despertou, e quando Pedro despertou, Pedro, não é sonho não. Não é miragem, não é visão, é real que aconteceu. Verdadeiramente Deus me livrou da mão de Herodes e dos objetivos dos judeus. O crente, quando ele está sedento por Deus, pastor, o que é que ele faz? Orar. Quem de vocês, de nós, estávamos desejosos de estarmos aqui por este período que passamos dentro de casa? Levante a mão. Eu não vi a hora da oportunidade de estar aqui para agradecer a Deus. Aí Pedro, quando saiu da prisão, sabe o que Pedro fez? Os irmãos estão reunidos lá na casa de Maria, mãe de João Marco. Eu vou para lá. Eu vou para lá para avisar para eles que não tem Herodes, que não tem algemas, que não tem porta, que não tem soldados, que possa segurar o poder da oração. Isso aqui é tão forte, irmãos. Ó, pastor, está na Bíblia, não é inovação não. Quando Pedro bateu na porta, pastor, o texto vai dizer que uma jovem por nome de Rode atende. Vou conjecturar. Aí Pedro faz assim, irmãos. Aí ela, quem é? Aí ele fala em grego, Petros. Quem? Petros, no grego, fagulhas de pedra. É Pedro. Pedro? O texto diz que a menina ficou tão contente e feliz que nem a porta abriu. Não abriu a porta. E o que foi que ela foi fazer? Vou conjecturar. Ela correu para dentro da sala do cenáculo onde estavam os irmãos reunidos para avisar. Imagine Rod chegando, os irmãos em oração, Rod. Irmãos. Fala, Rod, está atrapalhando a oração. Irmãos, vocês não sabem o que acabou de acontecer. O que foi que aconteceu, Rod? Vocês não sabem, fala logo, menina, está atrapalhando a oração. Sabe quem está do lado de fora batendo na porta? Quem, menina? Pedro. Para Pedro, você está fora de si. Aí alguém lá de dentro, ele vai usar uma cultura da época. Ou seja, o que se dizia entre os judeus, que era um costume, eles diziam o seguinte, que no céu, ou cada judeu, ele tem um anjo semelhante a ele, com as suas características e o mesmo nome. Aí alguém diz, menina, não é Pedro não, é o anjo dele. E anjo que nada, irmãos, é Pedro. É Pedro. Imagina alguém dizendo, menina, que anjo, que Pedro, é um anjo de Pedro. Não, que anjo não, porque não é o anjo, porque é Pedro. Porque eu sei que a igreja está orando, nós estamos orando. E quem ora tem resposta. E quem ora, Deus age. E quem ora, Deus opera. E aquilo que é impossível para o homem, se torna possível para Deus. E eu encerro aqui dizendo para a igreja do Senhor Jesus, que o que vai fazer a diferença no momento que estamos vivendo é a nossa intimidade com Deus. Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, minha irmã. Eu não sei se já nesse período, desde março até agora, você ainda não tirou pelo menos 30 minutos para orar. Comece agora, em nome de Jesus. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei. Irmãos, cuidado, meu irmão. Eu sei que o meio de comunicação é muito bom, a internet, mas cuidado. Eu sei que a TV também, essas TV a cabo,
E principalmente, irmãos, o instrumento que o inimigo usou foi essa Netflix aí. Particularmente, não tenho nada contra, não tem nada a ver de pecado, mas o crente tem que ter cuidado para não perder só o seu tempo. Porque tem crente que ele senta na sua poltrona, manda fazer a pipoca, pega a Coca-Cola, 2, 3 horas assistindo filme, mas não tem coragem de passar 30 minutos de joelho buscando a presença de Deus. Aí depois fica se lamentando, aleluia. Mas Deus está dizendo, aleluia, olha o modelo da igreja de Cristo. A igreja primitiva vai para a oração, porque na oração tem resposta para a tua casa, na oração tem resposta para o teu ministério, na oração tem resposta para aquela dificuldade, na oração Deus vai realizar o milagre. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Era vassurimicamanjo rebedarahaias. Uribicamanjo kebio farga da subide. Herodes pensava que ia prevalecer contra a igreja, mas não prevalece. Tem autoridades por aí mundial achando que vai calar a igreja. Ninguém cala esta igreja, ninguém cala este povo. Se a gente não clamar aqui dentro, a gente clama lá fora. Se a gente não clamar lá fora, a gente clama em casa. Mas a gente não vai deixar de clamar, porque Jesus disse, olha, se vocês se calar, até estas pedras elas clamam. Então não vamos esperar a pedra clamar, irmãos. Vamos clamar, vamos clamar, vamos orar. Levante a sua mão para o céu, feche os seus olhos e receba esta palavra nesta noite. Não há cadeado, não há porta, aleluia, que vai deter a sua vida, mas Jesus é maior para te dar vitória. Jesus é maior para te dar vitória. A igreja tem dono, a igreja tem um dono, e esse dono, ele guarda, ele preserva. Jesus nesta noite está dizendo, eu estou ouvindo a tua oração, eu estou ouvindo a tua oração. No momento oportuno, a resposta vai chegar, a resposta vai chegar, vai clarear uma luz, vai clarear uma luz, as portas vão se abrir. Se você acredita, libere o seu glória para Ele. Para conter, beriminori bidau e cau e sai. Miniconde calaui pou sai, biripionte camancho como nuiasa, para calamoncho reminaia fa, biripionte camantore beda camassori biquebiopa. Eu estou sentindo nesta noite que é noite que o Senhor está abrindo porta, que é noite que a oração está fazendo efeito. Se você acredita no poder da oração, agora mesmo Deus está restaurando, agora mesmo Deus está curando, agora mesmo Deus está levantando pelo poder da sua palavra, 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 palavra. Vale a pena continuar em oração, vale a pena dobrar os joelhos, vale a pena clamar, vale a pena tirar alguns minutos e passar conversando com o céu. Converse com Ele, converse com Ele, converse com o Criador. Ele quer ouvir a tua voz, assim como o pai, aleluia, pela manhã, quando ele se acorda e que vê o filho e quer ver a bênção do filho pedida ao pai, assim é Deus. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua voz. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que a sua graça permaneça em nossas vidas. Mas nós vamos passar por este período buscando, glorificando, exaltando, e ainda que Ele permita
provisão, ainda que Ele permita enfermidade, mas nós vamos fazer como Jó, mesmo que Ele me mate, nele eu vou esperar, porque Ele é o meu Deus. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Podem sentar.